Auschwitz não começou com câmaras de gás, começou com ideias. Antes dos corpos, foram destruídas identidades. Em 1933, quando Hitler chega ao poder, não existe ainda nenhum campo de extermínio. O que existe é uma nação ferida, humilhada pela derrota da Primeira Guerra Mundial, sufocada pelo Tratado de Versalhes e emocionalmente exausta. Em 1935, as leis de Nuremberg retiram dos judeus alemães os status de cidadãos. Não foi um tiro, foi um decreto. E em um dia, pessoas deixaram de ser alemãs no papel e logo depois no olhar do outro. Antes do extermínio físico, houve extermínio espiritual. Na Alemanha dos anos 1920 e início dos 30, a hiperinflação de 1923 fez famílias inteiras perderem tudo, da noite para o dia. Dinheiro era carregado em carrinhos de mão e não comprava pão. A sensação coletiva era de vergonha, raiva e desorientação. Um terreno perfeito para qualquer narrativa que prometesse sentido. Pessoas foram treinadas a obedecer, a repetir, a aceitar. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, entendia algo fundamental. Uma mentira repetida 1000 vezes deixa de parecer mentira. Ela se torna atmosfera. Jornais, rádios, cartazes, cinema, tudo falava a mesma língua. A pergunta não é se isso pode acontecer de novo. A pergunta é outra. O método que tornou Auschwitz possível, ele realmente desapareceu ou apenas mudou de forma? Quando se fala em Auschwitz, a mente vai direto ao horror final, a morte industrializada, a barbárie absoluta. Auschwitz foi inaugurado em 1940 como campo de concentração. As câmaras de gás só começam a operar em 1942. Entre uma coisa e outra, houve normalização, houve adaptação, houve silêncio. Mas a história não começa ali. Nenhum povo acorda genocida, nenhuma sociedade decide exterminar milhões de pessoas de um dia para o outro. Antes de 1939, muitos alemães comuns acreditavam apenas estar obedecendo a lei, cumprindo ordens, protegendo o país. O horror raramente se apresenta como horror no início. O nazismo não começou com violência explícita. Começou com propaganda contínua, repetição simbólica e simplificação moral. Problemas complexos foram reduzidos a inimigos simples. Crises econômicas, derrotas históricas, frustrações coletivas, tudo passou a ter um rosto conveniente. Slogans repetidos 1000 vezes deixam de ser ideias e passam a ser ambiente. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Uma frase curta, fácil, repetida em todos os lugares, não para convencer, para cercar. Quando tudo ao seu redor repete a mesma coisa, pensar diferente deixa de ser uma opção confortável. Pensar diferente passa a ter custo social, olhares, isolamento, medo. Aos poucos, o indivíduo vai sendo dissolvido,
a responsabilidade pessoal é transferida para o sistema. A consciência é terceirizada. Hannah Arendt mais tarde chamaria isso de banalidade do mal. Não monstros, mas funcionários da obediência. E quando isso acontece, o mal não precisa mais de monstros. Ele passa a operar por pessoas comuns. Existe uma verdade dura que raramente é dita. Hitler não matou pessoas primeiro, ele matou a alma delas. Não apenas das vítimas, mas também dos executores, dos espectadores, dos indiferentes. Quando o corpo caiu, a alma já estava vencida. Uma sociedade inteira foi ensinada a não sentir, a não questionar, a não se responsabilizar. Na Kristallnacht, em 1938, lojas judaicas foram destruídas em massa, enquanto vizinhos assistiam. Muitos não participaram, mas também não impediram. Quando alguém perde a capacidade de pensar por si, de sentir empatia real, de sustentar uma identidade própria, essa pessoa já foi vencida por dentro. E aqui é importante deixar algo absolutamente claro. Este vídeo não está comparando sofrimento, não está relativizando o Holocausto. Isso seria desonesto e imoral. O que está sendo analisado aqui é um mecanismo psicológico e simbólico que permite que horrores assim se tornem possíveis. Agora, preste atenção. Redes sociais não são campos de extermínio. Isso precisa ser dito sem ambiguidade. Mas sistemas não precisam matar corpos, se conseguem capturar almas. O método não depende mais de censura estatal explícita. Ele depende de exaustão mental. Hoje, o controle raramente se dá pela força. Ele se dá pela atenção. Repetição infinita, estímulo constante, reação automática. O algoritmo não pensa, mas ele condiciona. E todo condicionamento prolongado reduz a autonomia. E condicionamento sem consciência é a base de qualquer forma de obediência. Pessoas exaustas não questionam. Pessoas fragmentadas não resistem. Pessoas sem identidade própria se tornam massa, não por maldade, por cansaço. Vivemos uma era de niilismo silencioso, não aquele niilismo filosófico profundo, mas o niilismo raso do tanto faz. É o esvaziamento lento do sentido, não o choque. Quando nada parece ter sentido, qualquer coisa ocupa o lugar. Likes viram valor, tendências viram identidade, opiniões prontas substituem pensamento. A pessoa não é mais alguém, ela é um perfil. E aqui está o ponto mais importante de todo este vídeo. Sempre que a alma é esvaziada, o corpo se torna disponível para repetir, disponível para atacar, disponível para obedecer. Auschwitz é um nome histórico, mas o que ele revela é estrutural. Ele revela um padrão humano que atravessa épocas. O método que destrói a alma sempre vem antes da destruição do corpo. A questão não é o passado, é o presente. O que impede Auschwitz de acontecer de novo não são leis ou governos. A Alemanha de 1933 também tinha leis.
e a existência de indivíduos conscientes, capazes de pensar, capazes de sustentar identidade. Este não é um chamado ao medo, é um chamado à responsabilidade. Porque sistemas só vencem quando as pessoas desistem de existir por si mesmas. Se você quer entender melhor esse método e como ele opera hoje de forma silenciosa, este é apenas o primeiro episódio. O método nunca morreu, ele apenas aprendeu a não parecer violento.